Shalom, amados, seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. Eu sou o pastor Rick Soares e fico muito feliz com a sua presença participando conosco neste canal. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido neste momento a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto, porque o nosso projeto é levar uma palavra de Deus para o seu coração. Shalom. Amados do YouTube, muito bom estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um tema muito maravilhoso, que é a continuação. Nós vamos falar sobre o sétimo selo e as 7 trombetas do Apocalipse. Se vocês têm gostado do nosso conteúdo, você participe conosco. Deixe os seus comentários. Vamos falar muito sobre esse tema. Que Deus os abençoe e vamos para o vídeo. Muito bem, amados. Gostaria de convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo de 1 a 6, onde nós iremos fazer a leitura para a introdução do nosso tema, que é as 7 trombetas e o sétimo selo. E isso é para nós termos entendimento, né? Como é muito complexo esse tema, nós iremos fazer esse tema em 2 partes, ok? Vamos para a leitura do livro de Apocalipse no capítulo 8. Diz assim o texto: E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, e cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro e que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-lhe de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então o texto diz aqui para nós, quando João teve a visão, de que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Nós sabemos que, primeiramente, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo kairos, que é um tempo eterno. Nós pertencemos a um tempo cronos, que é um tempo cronológico, tempo feito com hora, minutos e segundos. Já o tempo de Deus não, é um tempo eterno. Então, por essa meia hora, que foi o período que João ficou e houve um silêncio no céu, é porque eles estavam tentando entender, né? E João tentou traduzir na Bíblia para nós esse momento, num momento de uma maneira humana que nós possamos entender. Mas assim, esse tempo também é referido a tão profunda e tão grande era a revelação que Deus estava dando a João. Olha, imagina, a ponto de fazer um silêncio no céu por meia hora. Imagina o que haveria de ser. Nós vimos que os selos foram abertos e cada um veio com uma atitude. Imagine agora o sétimo selo se abrindo e vindo as trombetas para serem tocadas e anunciadas. As trombetas eram um modo que aonde todos os anúncios, os pré-anúncios que haviam de se falar, né, segundo os reis naquela época que existiam as monarquias, então as trombetas elas anunciavam o decreto dos reis. Então cada selo era um decreto, cada trombeta um decreto, mas nós vamos estudar aprofundadamente para nós conhecermos acerca de cada uma delas. Então o texto diz aqui que
o Cordeiro mandou, ele abriu o 7º selo, e nisso foi dado a oportunidade, e cada anjo apareceu ali na presença de Deus, 7 anjos com 7 trombetas. E eu quero falar sobre a primeira trombeta. Vamos lá, livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e fora atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Olha que coisa interessante. Diz aqui um contexto teológico. Saraiva e fogo. Este é o castigo semelhante à 7ª praga derramada sobre o Egito na época de Moisés, que estragou a agricultura, e as 4 primeiras trombetas trazem o castigo sobre a natureza, anunciada nos 4 aspectos que dizem sobre a natureza e na antiguidade. Então você já vê que há semelhanças sobre essas pragas, sobre isso que ia acontecer, porque parece que nós, olhando lá no livro de Gênesis, nós lembramos que no livro de Êxodo, quando o povo estava cativo no Egito, essas pragas semelhantes, elas foram contestadas no meio de Faraó. E nós vemos isso aqui sendo contestado também. João teve essa mesma visão no Apocalipse. Então, o primeiro anjo tocou, e a trombeta, e saiu fogo e saraiva, ou seja, começou a cair, saraiva, e destruiu grande parte da terra. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e com uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte a tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, no capítulo 8, versículo 8 e 9, nós vemos a segunda trombeta sendo tocada, e diz que grande parte dessas coisas caiu e afetou o mar, afetou o reino marinho, afetou exatamente as águas. Pode ver também que a semelhança com o que aconteceu de uma das pragas do Egito também, que se tornaram em sangue, ela foi morta também, ela afetou o sistema biológico, o sistema biológico, que é a água, o sistema marinho, e isso foi afetado. Também a terceira trombeta, no capítulo 8, no versículo 10 e versículo 11, nós iremos fazer a leitura do livro de Apocalipse. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou como um abismo, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou seja, caiu um pedaço de corpo celeste sobre essas águas, elas foram se tornando amargas, ou seja, elas foram contaminadas. Então, nesse período será uma devastação, irá devastar a parte de agricultura, de comida, afetará também a parte de água, porque nós vivemos, nosso corpo, ela é regente, nós precisamos de água para beber, nós precisamos, porque o nosso corpo é 70% de água. Então você vê que grande parte dessas coisas vão ser tomadas nesse período, e será um momento muito difícil. Meu Deus. A quarta trombeta, no capítulo 12, capítulo 8, versículo 12, diz assim, do livro de Apocalipse: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi fechado a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, esta águia representa a tipologia do anúncio,
da palavra que está sendo ainda ministrada nesses períodos difíceis. E o ai de Deus é terrível, porque ele estava anunciando ainda o prenúncio de algo terrível que ia acontecer com tudo aquilo que já estava acontecendo. Os selos representavam ali as coisas que estavam acontecendo, guerra, destruição. E aqui as trombetas elas vão mais profundo, porque elas estão mostrando exatamente o clímax que está se formando daqueles selos que foram abertos, ou seja, as trombetas e os selos são referentes, eles são a mesma representação. A quinta trombeta, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, nós iremos fazer a leitura. Diz assim o texto, e o quinto anjo, do versículo 1 a 12, diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fornaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito, não causasse dano à erva da terra, e nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm selo de Deus sobre a sua fronte. E foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não se acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. E na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e no seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. E tinham ainda a cauda como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham o poder de causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, e cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destes vem ainda 2 ais. Então, aqui nós vemos a representação do quê? Que será libertos demônios que estavam presos e serão soltos nessa época, aonde a perseguição será muito forte. Todo o cataclisma da grande tribulação está sendo preparado para uma perseguição política, uma perseguição terrível, onde as pessoas procurarão até a morte, mas não encontrarão. Então esse período será um período de, realmente, que a Bíblia fala que é uma grande tribulação. O sexto selo, a sexta trombeta. Nós iremos ler no capítulo 9, versículo 13 até o versículo 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que encontrava-se na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora e o dia, e o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, é que saíam da sua boca, e foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, e da sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha a cabeça como elas causavam dano. Aos outros homens, que aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e que nem pode ver, e nem ouvir, nem andar, nem ainda arrependeram-se dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Então, a sexta trombeta, ela foi diciada para que soltasse os anjos que estavam presos. E por incrível que pareça, por esse período de tempo, nós vimos ali alguns estudiosos e viram que ali perto do rio Eufrates havia barulho de pessoas como um buraco, onde tinham gritos de sofrimento. E muitos até viram, por esses dias na internet, um testemunho dizendo que esses barulhos, e eles ficaram meio assustados de ver barulho de corrente, de demônios, quando falam assim, dali deve ser perto do princípio do lugar onde está preso esses demônios. E por incrível que pareça, esses demônios serão soltos. Por quê? Porque existe e tem que se cumprir a palavra de Deus. Tudo isso é uma preparação para o clímax da grande tribulação. Amados, estamos vivendo os momentos de pandemia, estamos vivendo momentos de guerra, de uma terceira guerra mundial, estamos vivendo um problema de um colapso mundial no sistema econômico. Então tudo isso que você tem falado, que nós temos estudado aqui sobre a escatologia, que é o estudo dos acontecimentos do que vai acontecer, tudo isso são prenúncios, estamos vivendo isso. Muitas vezes eu achava assim, será que eu via a Bíblia e olhava e falava assim, meu Deus, será que isso eu vou passar para enxergar? Amados, nós estamos vivendo os princípios das dores. Não é a dor ainda. Como disse Jesus, são os princípios de dores. Ou seja, quando está para dar a luz, vem primeiro a sensação de dor. E depois, realmente, quando se acontece o nascimento, é que vem a dor da luz, do parto. Nós estamos vivendo exatamente a preparação, ou seja, as dores antecipando ao dia do nascimento, do acontecimento. E se você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você possa entender que nós estamos hoje, você tem a oportunidade de poder se reconciliar com o Senhor. Se você um dia deixou por algum motivo de ir para a casa de Deus, de deixou os caminhos do Senhor por algum motivo, reconcilie, volte para o Senhor, Ele está de braços abertos antes que esse dia mal aconteça. Aquele que ainda não conhece Jesus tem a oportunidade, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador e o Senhor está de braços abertos. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia voltará, mas antes disso o mundo está se preparando exatamente para um grande colapso. Então tudo que nós estamos vivenciando, tudo aquilo que nós estamos vivendo, são uma preparação para tudo aquilo que está sendo contestado segundo a palavra de Deus. Amado, você está tendo a oportunidade de ver com seus próprios olhos e contemplar com seus próprios olhos a preparação para o grande dia, o dia da ira do Senhor. Como diria João Batista, quem vos ensinou a fugir do dia do Senhor ou da grande dia da ira do Senhor? Irmãos, eu quero dizer para você, diante de Deus, quero dizer para você, olha, vai chegar este dia. Mas eu não acredito. Você pode não acreditar, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela vai acontecer. Não há nada. Esse livro já foi constituído desde quando foi confeccionado, desde quando foi escrito. Ele é a nossa bússola de fé. O que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E tudo aquilo que aconteceu no passado eram prenúncios daquilo que vai acontecer agora. Essas pragas que nós estamos vendo aqui, os selos, os 7 selos, as 7 trombetas, elas são semelhantes ao que aconteceu lá no passado, no Velho Testamento. Deus, quando fez o povo de Israel sair fora do cativeiro de 400 anos da mão do Egito, foi usado as mesmas técnicas. Olha, e Faraó ali tentou bater de frente, claro que existem outras coisas envolvidas, mas aí Deus mostrou o seu poder, destruindo um por um dos deuses que eles acreditavam que existia. Mas Deus é fiel. Eu quero dizer para você, nessa oportunidade, você tem a oportunidade de poder se reconciliar com o Senhor
de ter uma vida com o Senhor, olha, aproveita a oportunidade. É por isso que eu estou aqui fazendo estes vídeos, não só para nosso ensinamento, mas para dizer que Jesus te ama e ainda há chance. Aceite o Senhor se você ainda não aceitou. Se você está afastado por algum motivo, retorne ao Senhor e volte para os braços do Senhor antes que o dia mal aconteça. Jesus te ama. E eu quero dizer para você que, como esse tema é muito complexo, na parte 2, nós iremos falar sobre as duas testemunhas e a abertura do 7º selo. A abertura da 7ª trombeta será o anúncio do que nós iremos falar desse clímax que nós acabamos estudando. Os 7 selos, né, que nós acabamos de falar, e a 7ª trombeta, que será a última parte da parte 2 deste vídeo que vos fala. E tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, porque o Senhor, Ele te ama e Ele tem ainda resguardado ainda o tempo da sua vinda, porque Ele ainda quer te dar a oportunidade. O incensário, aquela parte, na primeira parte do capítulo 8, quando fala que o incenso chegou ao altar do Senhor, as orações do justo. É a minha oração, é a oração da sua família, é a oração daqueles que ainda creem e pedem: Senhor, ainda, Senhor, salve enquanto há tempo, salve enquanto ainda pode. É o Senhor segurando no tempo necessário para que você possa ter um encontro com Ele. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. E comente aqui se você tem gostado dos nossos conteúdos, para que a plataforma possa entender que você está interagindo conosco. Olha, é um prazer cada dia estar aqui podendo falar da palavra de Deus sobre a sua vida. Então, nós iremos falar a continuação da parte 2 desse vídeo, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. O Senhor te ama. Shalom.